Olá a todos que assistem os vídeos do canal Felipe Almeida FC, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar aqui os vídeos sobre análise de fundos imobiliários, tá ok? Mas lembrando, como sempre, este vídeo não é uma recomendação de compra, venda ou negociação. E lembrando também, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, curte, compartilhe e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá ok? Vamos lá então, hoje vamos falar sobre o fundo, o XPIN11, o XPIN11, que é o fundo XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário. Bom, este é um fundo do tipo tijolo, né? E os recursos são destinados à aquisição de empreendimentos imobiliários de galpões, ou seja, está basicamente ligado também ao setor logístico, tá certo? Vamos aqui a alguns indicadores. Aproximadamente uma liquidez diária de cerca de 14 mil negociações. Último rendimento pago, 71 centavos por cota. Representava aproximadamente um retorno percentual sobre o valor de cota de 0,55%. Um patrimônio líquido na casa dos 250 milhões de reais. Um valor patrimonial de R$ 113,69 e uma variação percentual positiva no mês do valor de cota negociada de 0,55%. Aqui a gente também pode ver que o índice de P sobre VP, que é preço sobre o valor patrimonial, está na casa de 1,27. A gente pode perceber que esse é um fundo que praticamente durante o ano de 2019 a maior parte do ano esteve estável. Ele estava lá na metade de fevereiro de 2019 com um valor de cota de cerca de R$ 119 reais. Esse valor ele esteve praticamente estável até aqui final de outubro de 2019. Como a maioria dos fundos imobiliários no ano de 2019, ele sofreu uma fortíssima valorização no final de 2019, que foi basicamente mês 11 e mês 12. Porém, esse fundo ele apresentou realmente uma valorização muito forte. No começo de novembro, ele estava sendo negociado na casa dos R$ 115 reais. Ele teve uma valorização fortíssima no mês seguinte e no começo de janeiro ele chegou a R$ 207 reais. Daí para cá, o fundo vem apresentando oscilação junto de movimentos de correção de preço. Também tem que se destacar que o fundo passou por neste período aqui, o fundo passou por uma nova emissão de cotas, o que pode ter contribuído para algum tipo de oscilação de preço aqui também. Bom, vamos ver aqui alguns dados. Então, o fundo foi constituído em 1º de julho de 2018, um fundo relativamente recente, mais de 1.500.000 cotas emitidas, o valor inicial da cota de R$ 100 reais. Aqui também podemos destacar que é a taxa de administração, que é de 7,25% sobre o faturamento, mínimo de R$ 25 mil por mês, nenhum outro tipo de taxas. O último rendimento, como nós já vimos, foi de cerca de 71 centavos, cerca de 0,49% de que representava, sobre o valor da cota. Somado dos últimos meses, o retorno percentual sobre o valor de cota fica aí em torno de 5,9%. Aqui temos o gráfico apresentando a distribuição de dividendos de julho de 2018 até janeiro de 2020. Fundo relativamente estável. Aqui, como a gente já viu logo no começo do fundo, aqui na criação dele, já apresentou um rendimento, mesmo que menor dos outros meses, mas já apresentou um rendimento. Aqui o gráfico com o histórico percentual de retorno sobre o valor de cota. O valor patrimonial estável durante esse período. Área bruta alocável por estado. Atualmente o fundo ele possui 3 ativos em apenas um estado, que é o estado de São Paulo. Esses ativos aqui a gente vai ver melhor lá no relatório gerencial. O fundo chegou lá em novembro de 2019 com uma taxa de ocupação física de 97%, que representava, portanto, uma vacância física de 3%. O fundo apresenta ocupação financeira total, logo não tem vacância financeira até o momento aqui apresentado no gráfico. Outra coisa importante
a gente pode perceber aqui que no dia 13 de fevereiro de 2020, a gestora fez um comunicado sobre uma possível distribuição de cotas. Fez mais um aviso ao mercado sobre distribuição de cotas. É bom, vamos olhar aqui e ver do que se trata. Certo. Aqui a gente pode perceber que ele destaca que até o momento foram subscritas e integralizadas mais de 2.890.000 cotas, tá certo? Restando apenas 781.000, um pouco mais de 781.000 cotas. Então este aviso que foi emitido pela gestora ainda se reflete a emissão de cotas anterior e demonstra quantas foram integralizadas e quantas ainda estão a ser integralizadas. Vamos ao relatório gerencial. Aqui o comentário da gestora, tá, pessoal? Eu vou passando um pouco mais devagar. Quem quiser, pause e lê aí, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas aqui ele fala, basicamente dá um panorama do fundo. Fala que o fundo é detentor de 33 módulos dos condomínios, tá certo? Destaca cada um deles. Destaca a última distribuição de rendimentos. Aqui faz uma breve apresentação de um DRE simples com as receitas e despesas do fundo e o resultado obtido, né? E o resultado distribuído. Aqui, pessoal, é importante a gente fazer uma correção. Por aqui ele apresentava alguns dados sobre taxa de administração, tá certo? Eu até tinha lido aqui 7,25%, eu até achei estranho. Aqui no relatório gerencial, que é mais confiável, a gente pode perceber que é de 0,75 a 0,60. Então essa é a informação correta, de 0,75 a 0,60, em regra de cascata sobre o valor de mercado do fundo conforme previsto no regulamento do fundo. Tá ok, pessoal? Corrigido. Aqui o resultado financeiro de distribuição por cotas, apresentando também novamente as receitas e as despesas do fundo, resultado financeiro e o rendimento declarado. A evolução do valor da cota, aqui refletindo em novembro aquela alta forte do mercado de fundos imobiliários, como nós já vimos, tá ok? E aqui ele destaca a evolução do valor da cota e o valor patrimonial da cota, que a gente pode ver que é azul, que ficou estável, a valorização do IFIX e o valor de mercado, tá ok? A liquidez, algo importante, é um fundo com uma liquidez expressiva, presença em 100% dos pregões em 2019, com um volume negociado de mais de 315 milhões de reais, um número expressivo de negociações, um giro de 119% das cotas. Aqui a rentabilidade, de novo, rentabilidade da cota, né, pelo que foi distribuído, e sua valorização frente ao IFIX. Aqui a gente tem a evolução da vacância financeira. Aqui o setor de atuação, tá certo? Automotivo representando aí mais de 41%. Aeronáutica 4%, alimentos 3,4%, embalagens 4,8%, fármacos, né, 12,1%, peças plásticas 3%, tecnologia 31%. Mês de reajuste dos contratos, pelo percentual que isso impacta, né? Em janeiro 23%, e depois de janeiro um mês com maior impacto nos reajustes sobre a receita será novembro. O índice de reajustes, né? Eles estão indexados 53% por IPCA, 47% por IGPM. Vencimento dos contratos.
Em 2020, apenas 12,41%. 2024 em diante, 49,54%. Investimento por classe de ativo. Então, como a gente já destacou que é um fundo do tipo tijolo, cerca de 98% dos seus investimentos são em imóveis. 2% renda fixa e demais aplicações. Ativos imobiliários. A gente percebeu que o gestor destacou que são cerca de 33 módulos de logísticos, né? Galpões, praticamente. Então, aqui você tem os ativos. Então, o condomínio, quem é o locatário, qual é o módulo, a área bruta alocável do módulo, o vencimento e o índice de reajuste. E o percentual dessa área aqui na área total do fundo, tá ok? Então aqui ele destaca no Centro Empresarial Atibaia, em São Paulo, quais são os módulos pertencentes ao fundo. Por sua vez, aqui no condomínio Barão de Mauá, também em Atibaia. Também em Atibaia o condomínio Gaia. E aqui alguns outros imóveis. O Atalaia, tá certo? Para o setor de farmacêutica, né? Com a área bruta alocável. O Atalaia, SPLEC, o APS, Renon, Norma, Litens, todos os imóveis pertencentes ao fundo e o setor de atuação. Aqui ele destaca que este imóvel ele está vago, em discussão com potencial locatário. Tem uma área bruta alocável de 2.654 metros quadrados. E aqui, mais um destaque do gestor, tá certo? Este imóvel ele está vago, porém com renda por até 16 meses a partir de agosto de 2019. Tá ok? E ele destaca aqui qual que é o fato relevante caso você queira obter mais informações. Esse foi o fato relevante comunicado pela gestora. Aqui falando mais um fato relevante sobre a aprovação da quarta emissão de cotas. E chegamos ao final do relatório gerencial, pessoal. Então, lembrando, este vídeo não é uma recomendação de compra, venda ou negociação, tá ok? E agora, deixa aqui nos comentários, vocês conheciam o fundo XPIN, o XPIN 11? Acompanharam esse fundo em 2019 e o que vocês esperam dele para 2020? Já conheciam o fundo e qual a sua perspectiva sobre ele? Vale a pena ou não? Deixem aqui nos comentários e vamos discutir isso. Lembrando também, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, curte, compartilha. Se você não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Não perca os próximos vídeos sobre fundos imobiliários. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo. Tchau.